Então vamos lá, vamos começar a falar o que aconteceu com o Columbia. Antes da gente falar do Columbia, vamos fazer aquela recapitulada geralzona? Vamos fazer aquela recapitulada geralzona. Já tem um programa aqui no Ciência Sem Fim que é sobre o ônibus espacial. O ônibus espacial foi aquele programa da NASA que durou de 1981 até 2011. Era para ser um veículo barato, reutilizável, rápido, né? De você reutilizar ele, o turnaround dele, que a gente chama, era para ser algo rápido. Então era para ser barato, rápido e seguro. No final das contas, ele não foi nenhum dos três. Ele foi extremamente caro. Ele chegou a custar 1,5 bilhão de dólares cada lançamento com o ônibus espacial. Ele não foi nada rápido. O turnaround dele era muito demorado. E ele não foi nada seguro, porque foi, afinal de contas, o programa espacial que mais matou astronautas da história, 14. 7 no Challenger e 7 no Columbia. Beleza? Reutilizável o ônibus espacial era? Era. Porque de todo aquele conjunto lá, a única coisa perdida mesmo era o tanque laranja. Os dois boosters branquinhos, que são os SRBs, eles eram recuperados, tudo bem que tinha toda uma força-tarefa para você recuperar aquilo, mergulhador, pegava, puxava, tal, não sei o quê, e a nave que voltava e pousava, né? Então isso aí é a história do ônibus espacial. O ônibus espacial, ele foi muito importante para levar grandes cargas para o espaço, tá? Graças ao ônibus espacial que a gente construiu a estação espacial. Se não fosse o ônibus espacial, não ia construir a estação espacial. Então, ele tem um papel. O Hubble só foi lançado por causa do ônibus espacial. E ele, obviamente, que a origem dele foi com a Força Aérea Americana para levar grandes satélites, principalmente satélites militares. Satélites de monitoramento, de vigília e satélites, talvez, com armas no espaço. Beleza? Então, esse é um passant aí do programa do ônibus espacial. Uma outra coisa importante, durante a história do ônibus espacial tivemos dois grandes programas. Um deles foi o Espaço para Todos, onde a McAuliffe, Christa McAuliffe, ela embarcou na Challenger e morreu, infelizmente. Ela era uma professora primária. Tem um episódio aqui no Ciência Sem Fim só sobre o Challenger, o acidente do Challenger. Depois vocês vão lá e ouçam. Vamos deixar esses dois aí, Cris, depois na descrição. Tanto do ônibus espacial como do Challenger pra galera, tá? Nós vamos deixar tudo aí. Pode colocar o negocinho também, não pode? Como card, né? Pode colocar como card também. Então, a Christa McAuliffe morreu no acidente da Challenger. Não vou entrar em detalhe, tá tudo lá no programa. Nós ficamos aqui mais de 2 horas falando sobre isso. E depois teve um programa muito interessante do ponto de vista de lobby para a NASA, que foi o Senators on Space, os senadores do espaço, onde o John Glenn, famoso John Glenn, que voou lá na Mercury, lembra? Fizemos um programa da Mercury também. Vamos deixar o link aqui também, ou o cardzinho aqui, para você entender o que foi o programa Mercury, onde o John Glenn voou no Mercury e depois, anos e anos depois, talvez com mais de 70 anos, chegou a voar no ônibus espacial. Então, o que mais tem para falar do ônibus espacial? De geral, ele virou um programa muito caro. E esse acidente que nós vamos falar hoje, que foi o do Columbia, foi ele que basicamente decretou o fim do ônibus espacial, o fim da era dos ônibus espaciais. A gente pode dizer que até o momento, o programa, né, o Space Shuttle, ele foi o programa espacial americano que mais durou. Ele durou 30 anos, de 1981 a 2011. Deixou todo o seu legado, obviamente, e agora vamos começar uma nova era, né? Será que vai dar certo ou não? Não sabemos. Enfim, e o mais importante de tudo, para mim, para essa pessoa que vos fala, o ônibus espacial foi, até o momento, a única nave espacial construída pelo ser humano. Não tem Starship, a gente não sabe como vai ser ainda. Falcon, Dragon, Orion, tudo é cápsula, tudo é P-Rocket, tá? Todos são P-Rocket. Esse formatinho aí, fálico que eles têm. A única nave mesmo que tinha asa, que voava não, né? Planava, vamos dizer melhor, né? Era o ônibus espacial. Tudo bem que ele planava, mas não deixava de ser um belíssima de uma nave. E o topo, né? O topo
da tecnologia, coisa mais linda. O lançamento do ônibus espacial era lindo, mas tem todos esses problemas, né? Que a gente falou aí. Era caro pra caramba e acabou custando a vida de 14 acidentes. Rolas voadoras, isso aí mesmo, rolas voadoras. Rolas voadoras. Starship vai melhorar. Cara, eu vou repetir. Até o momento. O que vai acontecer daqui pra frente, meu amigo? Aí é outra história, tá? Isso aí. Então vamos sentando o dedo no like. Já temos 1.500 dispositivos conectados com todos nós aqui. Muito bem. Então, o acidente do Columbia. Primeira coisa, né? Uma coisa que a gente nunca mostra aqui, mas vale a pena. Faz o seguinte, ó, Cris. Entra aqui, ó, nesse site aqui, que é o da Wikipedia. E é aqui que nós vamos usar bastante coisa. Aqui. Então já fica aqui, ó, nesse negocinho aqui, ó. Isso. Essa aí é o famoso PET da missão. Então ali tá o nome dos astronautas, ó. Brown, Clark, Chawala, que é a indiana, Anderson, Ramon, tá vendo ali, ó, israelense, tá vendo a bandeirinha de Israel ali com ele? E o McCool, tá vendo? E aqui embaixo tá escrito, ó, STS-107, que era o nome da missão. Então a missão do Columbia nada mais era do que a STS, que é Space Transportation System 107, o STS quer dizer isso. Maio de 2001 foi quando ela foi criada, tá? Foi considerada uma missão, ela foi considerada uma missão multidisciplinar de pesquisa em microgravidade e ciências na Terra, e fez aí investigações científicas internacionais por nada mais nada menos que 16 dias. 16 dias esses caras passaram no espaço. Coloca ali a próxima fotinho. Não, só clicar nele na seta ali. Isso, aí ó. Aí tá o Columbia na plataforma de lançamento. Então nós estamos vendo o que aqui? A nave Columbia. Branco. Em branco ali, os SRBs, Solid Rocket Booster. Em laranja, o tanque de combustível líquido. E circuladinho ali, ó, tá mostrando o quê? Tá mostrando a origem do acidente do Columbia, tá? A origem do acidente do Columbia, beleza? Passa a próxima aí, gente. Então tá aí, ó. Essas coisinhas aqui é que apoiavam, né, ou que prendiam a nave ao tanque. E o tanque, essa cor laranja dele, o que era, pessoal? Isso aí era espuma. Então o tanque de combustível laranjão do Columbia, ele nada mais era do que espuma, tá? Que deu vários problemas ao longo da história dos ônibus espaciais, tá? Então nada mais era do que espuma, tá? Aí põe a próxima ali pra frente. Então tá aí, ó, os tripulantes da missão. Todos eles aí. O israelense tá aqui, ó, tá vendo? O primeiro astronauta israelense ainda ao espaço. Esse cara aqui, ó. E ali os outros tripulantes da missão. O Brown em cima. Da esquerda para a direita, né? Então tá o Brown, o Husband
a Clark e a Shawala, o Anderson, o Macu e o Ramon, que eram os israelenses. Beleza? E agora nós vamos ver, já aproveitar e ver aí como que foi o lançamento do Columbia. Coloca ali pra frente aí que vai entrar um gifzinho. Aí você pode aumentar isso aí. Tá aí, ó. Então, como que era o lançamento dos ônibus espaciais? Ligava primeiro o motor de combustível líquido, certo? Não tem problema? Liga o motor de combustível sólido, lembra que nós já explicamos isso, né? Não tem problema, liga o motor de combustível sólido e manda o foguete. É interessante, né, que quando liga o motor de combustível líquido, o ônibus espacial ele vira tipo um touro antes de entrar no rodeio. Ele quer sair, né? Mas ele não sai. E aí só sai quando eu ligo o de combustível sólido. O lançamento, olhando por esse vídeo aí, aparentemente não teve problema nenhum, né? Mas teve um problemaço que nós vamos ver já já. Beleza? E aonde que nós vamos ver o problema? No próximo videozinho. Coloca aí, Cris. Coloca aí, pode dar uma aumentada nele aí também. Olha ali o que acontece, pessoal, tá vendo? Naquele bracinho que prende o ônibus espacial ao tanque laranja, sai um pedaço da espuma e ela sai girando e acerta o bordo que a gente chama da asa esquerda do Columbia. Tá? Foi isso que aconteceu. Volta ali algumas imagens, só pra gente mostrar onde, o que soltou ali, pessoal. Volta. Aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui é que solta e sai voando, só que voando a altíssima velocidade. E ele pega o bordo ali da asa do Columbia, e quando ele pega, ele cria um buraco, um pequeno buraquinho na asa esquerda do ônibus espacial Columbia. Beleza? Então, basicamente é isso, só para vocês terem aí uma ideia inicial do que vai acontecer. Vamos lá. Umas coisas interessantes aqui para falar para vocês. Em 1986, a gente teve o desastre da Challenger. Vocês lembram o vídeo? Vamos deixar o vídeo aí ou na descrição ou nos cards para você. Então agora vamos lá, hein? Para algumas estatísticas importantes. A missão STS-107 do Columbia, ela foi o 28º voo desse orbitador, do Columbia, tá? O 113º voo da frota de ônibus espaciais e o 88º voo após o desastre da Challenger. Então a Challenger acontece em 1986, os Estados Unidos lança entre 86 e 2003 88 vezes o ônibus espacial. Então, vamos lá, 86 para 2003 são 10, 14, 17 anos, 88 voos, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia da estatística da parada. Só para vocês terem uma ideia da estatística da parada. Deixa eu fazer a conta aqui para vocês, ó. 88 voos em 17 meses. Isso dá 5,5 voos. Não, em 17 anos. 5 voos por ano. Isso era muito pouco, tá, pessoal? Isso era muito pouco. O ônibus espacial foi feito para voar muitas vezes. Voar 5 vezes o ônibus espacial no ano, isso era muito, muito pouco, tá? Mas foi isso que aconteceu. Então, 17 anos depois, acontece esse grande problema aí.
O grande tchan dessa missão foi o quê? Foi usar o chamado. Mano, vamos ter que. Volta ali na Wikipedia ali, cara. Você vai ter que entrar num outro negocinho ali. Desce aí. Desce. Não, volta. Sobe aí um pouco. Sobe aí. Vai subir. Sobe. Aqui, ó. Onde está escrito Space Head aqui, ó. Isso, abre esse negócio. Então vamos lá, o que os ônibus espaciais eles faziam, tá? Eles levavam um equipamento dentro dele chamado Space Hab, tá? O Space Hab nada mais era do que como se fosse um módulo de uma estação espacial dentro do ônibus espacial. Ó, coloca aqui, ó, clica aqui, essa. Olha aí que legal, ó. Então o pessoal tava ali, os tripulantes estavam ali na frente, eles atravessavam esse túnel e eles ficavam rodando experimentos dentro desse laboratório espacial, que é como se fosse um módulo da Estação Espacial Internacional. Isso era o Space Hab. Essa missão aí, ela praticamente foi dedicada a isso. Eles iam fazer vários estudos aí na questão de estudar, né? Fazer estudos de pesquisas científicas internacionais, fazer estudos de física, biologia, química, entre outros, dentro do Space Hab. Beleza? Então isso é que era a ideia, né, da missão STS-107, tá? Muito bom. Então tá aí. Ela carregou, além do Space Hab, ela carregou o Research Double Model e o Orbital Acceleration Research Experiment e um pallet chamado Extended Duration Orbiter. A missão passou por todas as certificações, estava tudo bonitinho, estava tudo sem problema nenhum. E ela estava prevista, olha agora, ó. Ela estava prevista para ser lançada no dia 11 de janeiro. Só que ela sofreu ela foi adiada 13 vezes. 13 vezes. Olha o número 13 aí. Será que é isso, cara? E agora, hein? E agora? Tem o número 13 aí. Tô brincando. Ela foi adiada 13 vezes e o seu lançamento ocorreu então no dia 16 de janeiro de 2003. Lembra do Challenger? Foi 28 de janeiro de 86. E a Apollo 1 foi no começo de fevereiro de 66. Então, o que quer dizer isso? Todos os 3 grandes acidentes da história espacial americana ocorreram muito próximos, em datas muito próximas, só que em anos bem diferentes. Tá bom? Muito bem. Vamos falar um pouquinho então da queridíssima tripulação, tá? Tripulação. A tripulação era formada pelo Rick Husband, comandante, que foi coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, piloto de teste experiente. Ele tinha 45 anos e era responsável máximo pela missão STS-107. Esse era o seu segundo voo espacial. Ele tinha voado como piloto na missão 96 e 99 e ele acoplou com a estação espacial. Ele era nascido no Texas e era conhecido por sua liderança tranquila e dedicação. Ele sonhava em ser astronauta desde jovem e ele se formou, olha só que interessante, hein? Ele se formou em 94 e só foi voar a primeira vez em 99. Essa é a vida do astronauta, cara. Isso que tem muito astronauta que nem voa, viu? Tem muito astronauta que se forma e acaba nem voando, tá bom? Então, esse aí era o comandante, o Rick Husband. O William McCool era o piloto. Ele era comandante da Marinha dos Estados Unidos e piloto naval, tinha 41 anos na época, fazia na STS-107 seu primeiro voo espacial, cabia a ele como piloto auxiliar o comandante das manobras da nave. O McCool era exímio aviador.
Ele tinha mais de 2.800 horas de voo em 24 tipos de aeronaves diferentes. Ele também era reconhecido por sua personalidade serena e pelo entusiasmo em contribuir para os experimentos da missão. Mesmo sendo piloto, ele participou ativamente de várias tarefas científicas a bordo. Tá? Então tá aí. O Michael Anderson, era o comandante de cargas úteis, tenente-coronel da Força Aérea e físico. Ele tinha 43 anos, era o líder científico da missão, responsável pela coordenação dos 80 experimentos. Ele já tinha experiência espacial, ele tinha voado em 1998 na STS-89, que visitou a estação russa Mir. Ele era um dos poucos astronautas afro-americanos da sua geração. Olha aí que interessante, ó. O Michael Anderson é aquele negão que aparece ali na imagem, tá? Inspirava os colegas pela sua competência científica e vontade de aprender. Na STS-107, além de gerenciar o cronograma de pesquisas, ele integrou a equipe vermelha de trabalho, executando diversos experimentos, inclusive estudos sobre osteoporose e o experimento MEIDEX, de observação da Terra. E aí vem então a nossa querida Kalpana Chawla. Kalpana Chawla, ela era indiana, engenheira aeroespacial nascida na Índia, mas naturalizada norte-americana. Por isso que lá na imagem ela aparece com bandeirinha americana, tá? Ela tinha 41 anos de idade. A Kaplana, ou Casey, né, como os americanos chamavam ela, foi a primeira mulher de origem indiana a viajar no espaço, tornando-se símbolo de uma representatividade para as mulheres e minorias na ciência. Ela já tinha uma missão espacial no currículo, a STS-87, em 1997, e na STS-107 ela operava experimentos de ciência dos materiais biológicos e era responsável pelo braço robótico do Columbia para eventuais operações externas. Os colegas descreviam ela como sendo extremamente dedicada e amante do voo, e ela possuía licença de piloto e um entusiasmo contagiante. Então, a história aí da Kaplana vale a pena você vale a pena você ler. Desculpem, voltando. A história da Kaplana Chawla, da Casey, vale muito a pena vocês darem uma olhada, tá? Ela foi muito importante ali dentro da história, né? De mulheres no espaço e tudo mais. Então, vale muito a pena dar essa pesquisada aí depois, beleza? O Dave Brown era especialista de missão. Ele era médico, piloto e capitão da Marinha dos Estados Unidos. Ele tinha 46 anos. O Dr. Brown, né, era um aviador naval e cirurgião de voo. Uma combinação muito rara naquela época deles ali. Tá? Foi a primeira missão dele. Ele integrava a equipe azul de experimentos, trabalhando em pesquisa de fisiologia e participando de experimentos de ciência e física. Tá? Ele era conhecido pelo senso de humor e curiosidade intelectual, frequentemente entretendo os seus colegas de bordo durante as longas horas de trabalho. Então, tá aí o nosso querido Dave Brown. O Laurel Clark era especialista de missão. A Laurel, né? Clark, era uma mulher. Médica, capitã da Marinha dos Estados Unidos, 41 anos. Ela também era médica de formação. E estava no seu primeiro voo espacial. Se juntou à NASA em 96, no mesmo grupo de seleção do Brown. Eles eram colegas de turma. E na STS-107,
participou da equipe vermelha, contribuindo com experimentos biológicos e de monitoramento de saúde dos astronautas. Ela era apaixonada por exploração e natureza, trazia com ela para o espaço um pequeno carimbo com o símbolo da Associação dos Exploradores Submarinos. Olha só que interessante, tá? E, para terminar, o Ilan Ramon, coronel da Força Aérea de Israel, piloto de combate, 48 anos, se tornou o primeiro astronauta israelense da história a integrar a tripulação do Columbia. Sua participação foi resultado de um acordo de cooperação entre a NASA e a Agência Espacial de Israel. Ele era especialista de carga e ele estava ligado especialmente ao experimento Maydex sobre tempestades de areia e atmosfera. Olha aí que legal. O Ilan, né? Ele era filho de um sobrevivente do Holocausto e levou consigo diversos itens de significado cultural e histórico, incluindo um desenho feito por um menino vítima do Holocausto titulado Paisagem da Lua. Sua presença na missão era motivo de grande orgulho de Israel e ele era muito querido pela tripulação. Todos apreciavam seu senso de humor e humildade. Beleza? Então, isso aí, para vocês terem aí bonitinho a tripulação dos nossos queridos do nosso querido voo do Columbia, o STS-107. Show de bola até aí? Tá tranquilo? Então já falamos um pouco da missão, falamos dos tripulantes, falamos também do próprio Columbia. Aliás, né? O Columbia, né? Para quem não lembra, ele simplesmente foi o primeiro ônibus espacial da história, tá? Então ele voou lá em 1981 e voou várias vezes, né? Tá? A gente viu aqui, né? Quantos voos ele fez. E nada mais é do que o primeiro ônibus espacial da história, o Columbia. Tirando o Enterprise, né? Que a gente não conta muito, o Columbia é o que foi o primeiro ônibus espacial da história. Tranquilo até aí? Muito bem, então. Então vamos falar um pouco agora da missão, né? Porque é aqui que entra toda a treta que aconteceu com o nosso querido Columbia, tá? O que vai acontecer com o Columbia? Como vocês viram ali, na hora que ele foi lançado, ele sofre aquela questão lá. A espuma que prendia, né, o ônibus espacial ao tanque laranja, um pedaço da espuma ele solta naquela região, voa, bate na asa e quebra a asa. Do mesmo jeito que o Challenger tem o relatório, o Columbia tem também. O Columbia tem também um relatório, tá? Ele tem também um relatório, que, obviamente, né, que tudo isso aí foi muito investigado. Foi criado um Columbia Accident Investigation Board, tá? E aí tem vários volumes, tá? Só para você ter uma ideia, o relatório básico do Columbia, ele tem 400 páginas, tá? Só para ter uma pequena ideia aí do que acontece com o Columbia. O relatório, o primeiro relatóriozinho ali, o relatório mais tranquilinho dele, tem 400 páginas. 400 páginas, porque é tudo estudado no mínimo detalhe. E depois tem um outro relatório aqui. Esse aqui é mais tranquilo. Esse aqui tem 96. Esse aqui é um resumo. Ó. Tem um resumo de 96 páginas pra gente. Olha que maravilha, ó. Eu tenho um resumão aqui, ó, de 96 páginas. Podemos deixar o link aí pra galera, quem quiser pegar, né?
Vou mandar o link aqui pra você. Pode deixar o link junto, cara. É que tudo que você pega da NASA e tal, não sei o que, eles contam, é legal porque eles contam um pouco da história do ônibus espacial e tudo mais, eles vão falar tudo que aconteceu, o que não aconteceu. Então é um bom resumo, tá? É um bom resumo. Muito bem. Então o Columbia vai ser lançado, né? Ele acaba... Ele foi lançado às 10h39 da manhã, lá do PAD 39A, lembra do nosso querido PAD 39A, do dia que a gente já falou aqui, né? Que é o nosso famosíssimo 1º de fevereiro. Não, 1º de fevereiro de 2003 foi quando ele acabou no céu. ...16 de janeiro de 2003, né? Foi quando ele foi lançado, durou 16 dias e terminou dia 1º de fevereiro com o acidente. O acidente foi 1º de fevereiro, tá? Agora vamos falar um negócio aqui muito importante. Então vamos lá. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história do ônibus espacial? Não foi, tá? E aí é que entram várias discussões a respeito de tudo isso. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, essa espuma do tanque, ela se soltou em várias missões. Vou falar aqui para vocês, ó. A missão STS-7 soltou um pedaço de espuma, bateu também num daqueles tijolinhos ali que a gente chama de TPS, tá? TPS é o Thermal Protection System, né? O sistema de proteção térmica da nave. A STS-32 também teve um problema de soltar espuma e bater também em alguma coisa. A STS-50 também, tá? Também. E aí, olha só o que aconteceu. As investigações internas que foram feitas na NASA, elas concluíram que era um risco de voo aceito e que não deveria ser tratado como uma questão de segurança de voo. Olha que doideira. E você quer pior ainda que isso? A espuma sempre soltava naquela junção ali. Era sempre na junção do ônibus espacial com o tanque de combustível líquido. Era naquele ponto ali que as espumas se soltavam. Sempre naquela. Todas as missões aí aconteceu isso. A STS-52, STS-62, mas nenhum deles, olha só. Então vamos lá, ó. STS-7, STS-32, STS-50, STS-52 e STS-62. Pelo menos 5 missões antes da STS-107, a espuma se soltou. As duas últimas que eu falei, o pessoal nem foi atrás, só foi atrás depois do acidente do Columbia. Só foi atrás depois do acidente do Columbia, tá? Agora vamos lá, ó. Na STS-112, que foi em outubro de 2002, um pedaço de espuma naquele mesmo lugar ali se separou, tá? E atingiu o anel de fixação perto da parte inferior do SRB, criando um amassou 10 centímetros, cara, e 8 centímetros de profundidade, tá? Então é assim, muita gente fala, né, que foi, digamos, uma certa, que eu posso dizer, negligência. Pode ser, porque era algo que já acontecia muito, tá? Já vinha acontecendo em várias e várias missões do ônibus espacial. Em várias e várias missões do ônibus espacial. Negligência, né? Então assim, eu acho que é negligência, porque os caras têm parado tudo e estudado. Por que ele não para?
Aí entra uma questão que a gente acompanhou agora com a volta dos astronautas, que é a seguinte: política mesmo. O ônibus espacial ele tinha que voar, ele não podia ficar parado. Ele já tinha ficado parado 2 anos no acidente do Challenger. Ele fez 5 voos por ano. Isso era muito pouco para o ônibus espacial. Então ele tinha que voar. E você não podia ficar parando o ônibus espacial por qualquer probleminha que dava. Uma hora esse problema vira um problema fatal, como aconteceu com Columbia. Mas é isso que ia acontecer. Vejam por que precisa dessa camada enorme de espuma. Essa espuma, cara, é a espuma que protege ela tem uma proteção térmica muito grande, então ela aguenta, né? Ela tem uma resistência térmica muito grande. E outra, né? Você não pinta. Lembra que nas primeiras pintavam e depois eles viram que a tinta pesava? Então, o lance não era pintar. E foi o material mais leve e mais resistente que eles encontraram para fazer aquele tanque foi espuma. E quer saber o mais legal? Está sendo usado agora de novo. O SLS usa exatamente a mesma coisa, tá? Cadê os propulsores nucleares? Os propulsores nucleares a gente não tem não, cara. Vai ter talvez daqui a muitos anos, beleza? X-37B, curiosidade, não é da NASA, tá? Ele é da Boeing, beleza? A parte interna do tanque, sim. A parte interna do tanque. E ele era revestido por espuma, exatamente. Beleza? Então é isso. E agora vem uma coisa muito legal para falar do tal do TPS. O TPS era como a gente fala? O sistema de proteção térmica do ônibus espacial. Ele era um sistema de proteção ablativo. O que é um sistema de proteção ablativo? À medida que o ônibus espacial vem entrando pela atmosfera, aquele material vem esquentando muito, ele vai desmanchando. À medida que ele esquenta, ele desmancha e vai embora. Por que ele faz isso? Para levar o calor para longe do ônibus espacial. E aí fica a temperatura tranquila ali. Entendeu? Então toda vez que você vê ablativo, é isso que você tem que pensar. Ablativo vem derretendo, vem esquentando e vai se desmanchando. Beleza? Muito bem. Então, no dia 16 de janeiro, eles decolam tranquilamente até um certo ponto. Por quê? Acontece esse impacto. Solta ali a espuma bate na asa e dá um problema. Agora, acontece o quê? A NASA, ela sabia que tinha acontecido isso. Eles sabiam o que tinha acontecido, tá? Eles sabiam, eles tinham noção do que tinha acontecido com o Columbia. Quando eles vão para o espaço, fazem a missão, eles vão fazendo a missão tranquilamente e tal. Enquanto isso, começa a ter toda uma discussão do que fazer com esses astronautas. O que nós vamos fazer com esses astronautas, tá? Então, após o Columbia entrar em órbita, preste atenção nisso aqui. A NASA conduziu uma revisão de rotina e os grupos olha só, os analistas do grupo não notaram impacto até o segundo dia da missão. Nenhuma das câmeras que registraram o lançamento tinha uma visão clara dos destroços atingindo a asa, deixando o grupo incapaz de determinar se tinha atingido ou não. O presidente do grupo, o gerente do programa de ônibus espacial, solicitou fotos, né,
feitas em órbita da asa do Columbia para avaliar os seus danos. E após receber a notificação do impacto, os engenheiros da NASA, da United Space Alliance, que é a ULA hoje, e da Boeing, criaram então uma equipe e começou a trabalhar para determinar os danos causados no orbitador, tá? Os danos causados no orbitador. E aí é que vai entrar um negócio muito interessante para comentar aqui com vocês. Eles não tinham visto esse problema, tá? Eles não tinham visto esse problema, só foram ver depois. E aí eles foram então pensar o que eles deveriam fazer com o ônibus espacial. Joia? Começaram a fazer simulações. Será que o ônibus espacial ele conseguiria voltar para a Terra e sem dar problema nenhum? Será que isso poderia acontecer? Então o pessoal começou a simular as coisas com o ônibus espacial. Enquanto isso, agora imagina você, astronauta, no espaço, sabendo que o seu ônibus, a nave que você está, que você vai voltar para a Terra, teve a asa dela atingida por um pedaço de espuma, que tinha arrebentado um pedaço da asa, que tinha levado os ladrilhos ali, né, os tijolinhos de cerâmica. Imagina como que você trabalha, meu amigo. Como que você trabalha. O pessoal começou a modelar, eles fizeram vários modelos computacionais, prevendo danos mais profundos do que a espessura dos ladrilhos, indicando que a pele ali do orbitador, né, ela ficaria desprotegida. Beleza? Só que o pessoal acabou tomando a decisão, e aí que entra a parte mais triste de toda essa história, tá? Que eles começaram a avaliar os possíveis danos que a asa do Columbia teve. E aí o lance é o seguinte, a gente começa a simular. Simula de um jeito, dá um resultado. Simula de outro, dá outro resultado. Eles não conseguiram chegar numa conclusão definitiva do que iria acontecer com o Columbia caso ele começasse a voltar para a Terra normalmente. Será que a asa aguentaria ou não aguentaria a reentrada? Será que aquele ponto ali de fraqueza faria com que a nave explodisse ou não? Eles não sabiam direito o que ia acontecer. Então eles começaram a fazer todo esse tipo de pesquisa. E aí começou a ter vários problemas, tá? Agora, você quer o mais interessante dessa história toda? Sabe quem estava encabeçando tudo isso? Os analistas de qual empresa? Da Boeing, meus amigos. Os analistas da Boeing. Isso mesmo. Então a Boeing, ela lá atrás, em 2003, ela participa de um grande acidente, tá? Ela participa de um grande acidente. A Boeing estava fazendo parte de toda essa história, tá bom? Então prestem atenção como que a história se repete. Os caras lançam o Columbia, bate o pedaço da espuma, bate na asa. Os caras demoram 2 dias para perceber que bateu. Quando chegava... uma coisa importante que eu ia falar que é o seguinte. Quando o ônibus espacial ele ia para o espaço, obviamente, quando ele chegava no espaço, a primeira manobra que ele fazia era essa aqui, ó, quer ver? Como que o pessoal descobria, né? Como que o pessoal descobria o que podia ter acontecido com o ônibus espacial?
eles faziam uma manobra chamada backflip, tá? Ou air bar pitch. O que é essa manobra? Essa manobra é muito conhecida e tem imagens maravilhosas dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. A manobra era basicamente o quê? Vamos ver se eu consigo explicar aqui, porque eu não vou achar a imagem. Era aqui, ó. O ônibus espacial está aqui, a estação espacial estava aqui, ó. Beleza? O ônibus espacial ele era lançado. Quando ele chegava perto da estação espacial, ele virava de barriga. Para os astronautas que estavam aqui na estação espacial fotografarem com altíssima resolução o escudo de calor do ônibus espacial. E é assim que eles detectavam danos. Toda vez que tinha lançamento, tinha um tipo de dano no escudo de calor do ônibus espacial. Isso aí já sabia que isso ia acontecer. A questão toda era, será que esse dano ele iria causar um problema na reentrada ou não? Então ele virava, ele fazia esse backflip, os astronautas fotografavam tudo, e com o resultado dessas fotos aqui em terra, o pessoal começava então a simular, a fazer as simulações de como poderia ser a reentrada. Será que vai causar problema ou não? Punha lá no computador e simulava a reentrada. Ah, não vai ter problema, tal, não sei o quê. E assim foi indo. Até que chegou no Columbia. Quando chegou no Columbia, bateu na asa. A asa é uma estrutura muito importante, principalmente na hora que está reentrando. A asa, que ela sofre uma tensão maior do que na barriga, né? Porque a barriga fica espalhada ali. E começou toda uma discussão. Olha que isso é muito interessante na exploração espacial. A mesma discussão que a gente acompanhou entre junho e setembro do ano passado, nós acompanhamos lá atrás em 2003. Começou toda uma discussão. O que nós vamos fazer? Será que o ônibus espacial vai resistir? Será que ele não vai resistir? Será que ele vai explodir? Não vai? Será que os astronautas podem voltar? O que nós vamos fazer? Começou todo um trabalho que durou aí. Só que lá no caso, você tinha 16 dias para tomar essa decisão. 2 já tinham sido comidos, porque eles demoraram 2 dias para identificar ali o dano na asa. Entendeu? Então essa é uma questão muitíssimo importante dentro dos ônibus espaciais. Tá bom? E não se esqueça que quem estava envolvido nessa história toda era ninguém mais, ninguém menos do que a NASA. A Boeing. Tá? A Boeing. Acontecem umas coisas muito, muito estranhas, né? Então, por exemplo, sabe as conferências de imprensa que a gente acompanhou agora da Boeing, da NASA? Aconteceu a mesma coisa lá em 2003. Numa dessas conferências, a tripulação mostraram para a tripulação o vídeo, tá? Então, mostraram para a tripulação o vídeo, mas foi tranquilizante mas eles tranquilizaram a tripulação falando, ó, não vai ter problema nenhum, tá? Não vai ter problema nenhum, beleza? Então foi isso que aconteceu em todo essa questão aqui do Columbia, tá? Em toda essa questão do Columbia. Aí, Cris, se você for lá vai lá na Wikipedia, de novo. Põe aqui pra gente uma setinha, que aí vai ficar achando que o cara totalmente. Clica na imagem. Então vai lá no Wikipedia mesmo. Vai descendo aí. Aí, ó. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aí, meus amigos, ele é o último vídeo que tem. Olha aí, ó. Aí tá os tripulantes dentro do Columbia. Pode soltar aí. Pode tirar o som e soltar. Pode passando pra frente aí.
Passa na setinha, passa, né? Passa aqui embaixo. Pode ir colocando lá embaixo. Coloca ali, por exemplo, no 2 minutos e 28. Aí. Aí, ó. Galera feliz, dando tchau, ó. Então, assim, uma das coisas que fala é que eles estavam todos preocupados que eles iam morrer. Sabe que eles estão preocupados? Eles não estão preocupados. Esse vídeo aqui foi gravado 4 minutos antes da explosão do Columbia. 4 minutos antes da explosão do Columbia, tá? Então, mas pode tirar aí, era só pra mostrar mesmo que tava assim. Então vamos lá, olha só. O diretor de voo, ele mandou um e-mail para o husband e para o McCool no dia 23 de janeiro. E ele falou o seguinte, ó, vou ler aqui para vocês, tá? Agora, façam o seguinte exercício. Vocês estão dentro de um ônibus espacial e vocês vão receber a seguinte notícia. Durante a subida, em aproximadamente 80 segundos, a análise fotográfica mostra que alguns detritos da área do ponto de fixação do bipé, aquilo lá que eu mostrei, se soltaram e impactaram com a asa esquerda do orbitador na área de transição para a asa principal, criando uma chuva de partículas menores. O impacto parece ser totalmente na superfície inferior e nenhuma partícula é vista atravessando a superfície superior da asa. Olha aí o que ele está escrevendo para os tripulantes, meus amigos. Especialistas revisaram a fotografia de alta velocidade e não há preocupação com danos ao RCC ou aos ladrilhos ali, ou aos tijolinhos de cerâmica. Vimos esse mesmo fenômeno em vários outros voos e não há absolutamente nenhuma preocupação com a entrada. Isso é o diretor de voo da NASA mandando e-mail para os tripulantes do Columbia. Certo? Foi isso aí que aconteceu. Agora, imagina você recebendo esse e-mail. Como que você iria ficar, né? Mas estava escrito ali, está escrito aqui, ó. Não há absolutamente nenhuma preocupação com a entrada. A tripulação recebeu o vídeo mostrando. Em 26 de janeiro, a equipe de avaliação de detritos concluiu que não havia preocupações de segurança com impactos dos destroços. Tá? O relatório da equipe criticou a equipe. Olha aí, ó, como começa. Ó. O relatório dessa equipe criticou a outra equipe, que é a equipe de gerenciamento de missão, por afirmar que não havia preocupações de segurança antes que a investigação da equipe de avaliação de detritos fosse concluída. Em 29 de janeiro, foi concordado com a obtenção de imagens do orbitador pelo DoD, Departamento de Defesa americano, mas com a condição de que não interferisse nas operações de voo. Certo? Um dia antes da reentrada, a NASA expressou a intenção de revisar as filmagens de bordo para ver a espuma perdida, mas as preocupações com a segurança da tripulação não foram discutidas. Olha que doideira, hein? Olha que doideira que é o acidente do Columbia, tá? E parece que a história se repete, né? Do mesmo jeito que você tem da Challenger, né? Um monte de erro um em cima do outro, tá? Beleza? Isso foi para não preocupar eles, mas sabendo que provavelmente tinha problema. Mas então, você entendeu que estava tendo uma discussão entre os grupos lá que estavam analisando as fotos, os vídeos e tudo mais? Então, acho que não, viu? Acho que não. Por isso, aí chega aqui o Alexander falando. Então agora, vocês sabem tudo que aconteceu com o Columbia. Vamos transportar agora para 2024. Agora estamos em 2024. Sobe uma nave, dá um monte de problema, vaza hélio, motor não funciona, o cara vai lá e acopla na estação.
a nave está vazando hélio. Você faz teste nela aqui em terra e vê que você não consegue chegar numa conclusão. O que você faz com os astronautas? Você coloca eles dentro da cápsula e manda eles de volta? Ou você manda a cápsula sozinho e deixa eles na estação por mais um tempo? Responda aí. Logicamente, né, foi o que a NASA decidiu. Então, essa decisão da NASA agora, de 2024, junto com a Boeing, ela está muito ligada ao que aconteceu em 2003, tá, pessoal? Muito ligado mesmo. Porque lá em 2003, existia soluções alternativas? Existia. Uma delas, por exemplo, acopla os caras e deixa eles lá, deixa eles na estação, entendeu? Ou deixa uma opção, né? Deixa o ônibus espacial orbitando e manda outro ônibus espacial para fazer o resgate, tá? Agora, eu acho que esse Columbia aí, ele não podia acoplar com a estação espacial, tá? Porque o airlock dele era acoplado com aquele Space Head, né? Então isso aí não podia ser, mas ele podia ficar orbitando ali a Terra o tempo que fosse necessário, subir um outro ônibus espacial e resgatar. O problema é que ele não tinha outro pronto para subir. Tanto que quem já viu Armagedon, aqui tem uma cena ali disso, né? Que são os dois ônibus espacial. Depois do acidente de 2003 do Columbia, até o final, até o 2011, toda vez que tinha um ônibus espacial para subir, tinha uma missão de resgate pronta. Se desse qualquer problema, subiu outro ônibus espacial para resgatar o pessoal. Só que a gente só aprende as coisas depois que erra. Então, tivemos que perder 7 astronautas para poder fazer isso. Mas vocês entendem que foi uma sucessão de erros, de discussões e do que fazer com esses astronautas. Traz ou não traz? Agora, falar que tá tudo bem para os caras? Sei lá, né? Sei não. Não sei não o que ia fazer, tá? Então, poderia ter reparo na nave, na asa? Poderia, né? Você leva uma missão e eu acho que foram pensadas aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que tem as alternativas, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó. Teve várias ó, a primeira coisa era lançar o Atlantis, fazer um rendezvous com o Columbia e transferir os tripulantes do Columbia para o Atlantis. Essa opção, ela foi considerada desafiadora, mas era viável de acontecer, tá? Precisava que o Atlantis fosse lançado com um equipamento adicional para caminhadas espaciais e uma tripulação mínima. Qual que ia ser a ideia? Não era acoplar, tá? Não era acoplar. Olha que doideira que a gente ia fazer. A gente ia subir um ônibus espacial e ia subir o outro. Eles iam ficar um assim, o astronauta ia sair daqui e ia flutuando com a roupinha até o outro ônibus espacial. Tá bom? Aí você pode falar assim, mas não podia acontecer a mesma coisa com o Atlantis? Não podia. Por quê? Porque o Atlantis, ele já usava uma outra coisa no tanque. Lembra que eu falei que o tanque externo ele dava vários problemas em várias missões? Então, o Atlantis foi um ônibus espacial que já usou outro sistema. E esse sistema do Atlantis, ele era diferente e ele não criava aquele problema de soltar um pedaço, tá? Uma outra alternativa foi fazer o quê? Reparos na asa do Columbia enquanto ele estava voando, tá? Então você subia uma missão ou pegava lá os astronautas e você enchia ali a cavidade ali com titânio, com um negócio isolante e tudo mais e pronto. Além disso, né? Era basicamente esses dois aí. Ou era subir o Atlantis, ou era
resgatar, fazer o reparo na asa, tá? Então tinha as duas. Aí, ó, coloca aqui, ó, Cris, você vê o... Isso é legal demais. Aí eu coloco, pessoal, a imagem que é a ideia, que era de resgatar os caras do espaço. Olha aí, ó. Então você subia o Atlantis. Tá vendo o Atlantis ali, ó? O Atlantis é esse de barriga para baixo. Ah, não. O Atlantis é o que tá embaixo. O Columbia tá aí, ó. De barriga para cima. Os astronautas iam sair do Columbia e iam descer até o Atlantis. Saía do Columbia e descia até o Atlantis. Depois pegava o Columbia, queimava ele na atmosfera, do mesmo jeito que ele queimou. E depois o que você fazia? Descia os caras no Atlantis. O Atlantis provavelmente não ia ter problema com o tanque. E aí tava tudo salvo. E aí, topariam fazer um negócio desse aí? Topariam fazer esse tipo de resgate? Era melhor que os caras morrerem, né? Tinha que ter tentado alguma coisa, né? Tinha que ter tentado alguma coisa. Só que lembra que eu falei no começo que o ônibus espacial ele não voava tão, como eu vou dizer, tão rápido, não estava pronto para voar tão rápido assim? Então, esse era o problema dele. Ele tinha que ter essa habilidade de ficar pronto rápido para ser voado. Beleza? Eles poderiam estar vivos. Isso aí. Ia ser uma aventura, Qualquer uma delas seria uma aventura, cara. Ou ir lá e reparar a asa, ou levar o Atlantis e fazer a galera passar do Atlantis pro Columbia. Qualquer um deles ia ser uma aventura. Tá? Qualquer deles ia ser uma aventura. Então tá aí para vocês, ó, o que aconteceria caso, né, a gente tivesse. E lembrando que a Boeing estava envolvida nessa parada toda. Muito bem. Então o que aconteceu com o Columbia? Avisaram para os tripulantes que o que aconteceu? Ia ter problema? Não ia, né? Ia ter problema? Não ia ter problema. Porém, olha só o que acontece. Às 8h53 da manhã, o Columbia cruzou a costa da Califórnia, estava viajando a Mach 23 e a 70 km de altura. A temperatura nos bordos de ataque da asa era de 1540 graus. 1540 graus. Logo após entrar no espaço aéreo da Califórnia, o orbitador lançou vários pedaços de destroços, eventos observados no solo. Tá vendo? Às 8h58 teve uma mudança ali e a perda de sinal do Columbia ocorreu às 8h59. O controle de missão parou de receber informações do orbitador e a última chamada de rádio do Husband foi Roger Up. Foi cortada no meio da transmissão. Tá? Então agora vai lá na Wikipedia de novo, nas imagens. Clica na imagenzinha ali, ó. Agora volta lá na seta. Ah não, vai pra frente. Aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó. Essa imagem aqui é uma imagem térmica, né? Já dá pra ver que tinha detrito se soltando do Columbia. Vai pra próxima. E aí tá, ó. O momento que ele vai explodir, ó. Olha ele explodindo na atmosfera.
E aí está a explosão do Columbia. A explosão dele, às 9 da manhã do dia 1º de fevereiro, o orbitador começou uma ruptura catastrófica, todos os registros de dados de bordo cessaram e o pessoal em terra começou a ver um aumento no número de detritos, tá? E aí ele começa a despedaçar todo e é isso que a gente já viu aí. Do mesmo jeito, lá no Challenger, o pessoal duvida, né, que os caras tinham morrido. Então, a morte da tripulação. Durante a reentrada, todos os 7 astronautas morreram, tá? Mas o momento exato em que eles morreram, a gente não sabe, tá? O nível de desaceleração que eles experimentaram durante a separação foi letal. O primeiro evento letal que a tripulação experimentou foi a despressurização do módulo. A taxa e o momento exato é que a gente não sabe. Tá bom? Então, assim, óbvio que eles morreram. Nenhum dos membros da tripulação havia fechado as viseiras. E um não estava usando capacete. Isso indicaria que a despressurização ocorreu rapidamente antes que eles pudessem tomar medidas de proteção. Tá? Então está aí. Aí vem a foto que eu postei, pessoal, vai pra frente aqui. Aí, isso aí é a foto famosa do Columbia, né? Quando o Columbia ele vem se despedaçando de cima dos Estados Unidos, em vários estados, tá? Eu vou até falar quantos estados aqui para vocês. Ele começa a se despedaçar ali em cima da Califórnia. E aí ele vem aqui, ó. Ele vem se despedaçando aqui, ó. Pela Arizona, Utah, Novo México e Texas. Califórnia, Nevada, Arizona, Utah, Novo México, Texas. Beleza? Então é todo esse trecho aí, vem caindo partes do Columbia, que depois são todas elas recolhidas e eles montam o ônibus espacial aqui. Obviamente que isso aqui já não servia tanto, né? Servia para investigação e tal, mas ele já sabia o que tinha acontecido. Tá? Que era o lance lá da asa. E aí tem todo onde foi encontrado cada coisinha desse. Aí, vai passar pra frente. Começaram então a investigar. Pode passar outra. Aí, olha isso. Isso é o impacto, tá? Isso aí é uma simulação do impacto da espuma com a asa do ônibus espacial. E olha o buracão que abre, cara. Como que os caras pensaram que isso aí não ia causar? É triste, né? É triste mais, né? Eles criaram o Columbia Accident Investigation Board. Fizeram essa simulação aí, né, para mostrar o que aconteceu com a asa, tá? Com a asa. Beleza? Então bateu a espuma ali e furou a asa. Obviamente, né, que esse board de investigação, ele considerou os danos à asa esquerda como provar o culpado pela destruição do Columbia. Então foi essa coisa aí. E uma coisa terrível para a NASA. Esse comitê aí, ele criticou duramente, sabe o quê? O sistema organizacional da NASA. Olha que coisa louca, hein? Olha que coisa louca. Tá? Muito bem. O que aconteceu depois disso? Depois disso,
teve um atraso na construção da Estação Espacial Internacional. O ônibus espacial ele passa a ser atualizado e aí o preço do lançamento piora mais ainda, tá? Mais ainda. Eles mudaram, né, a cobertura ali do que cobria a espuma para deixar ela mais resistente, tá? Eles começaram a mexer em várias coisas, mudaram a resistência desses tijolinhos aí. Então tudo isso, a nave já subia, sempre que ia uma, tinha outra do lado. A nave já subia com a opção dela atracar na estação espacial, um plano de emergência, tá? Então tinha várias coisas que a outra missão não tinha. Mas aí, o que vai acontecer? Foi pra frente aí, Cris. Olha aí. 26 de julho de 2005. 2 anos depois, mais de 2 anos depois do acidente do Columbia, vai ser lançada a missão STS-114, a primeira missão depois do acidente do Columbia. Beleza? Isso aqui é o ônibus espacial Discovery. Olha o que acontece com o Discovery. Olha o drama desses caras. Olha o que acontece com o Discovery. Solta o que ali, ó. Olha lá, um pedaço de espuma soltando de novo, ó. Só que, pra sorte da NASA, o pedaço de espuma saiu voando ao contrário, né? Aqui tá o ônibus espacial, tá aqui, ó. Aqui tá o tanque. Tá vendo? E solta um pedaço de espuma e vai pro lado contrário. Olha que doideira. Olha que doideira que ia acontecer de novo com a NASA. Tá? Pra vocês verem como esse lance aí de soltar espuma, ele era problemático, tá? Então, o que os engenheiros da NASA fizeram? Sabe aquela rampinha que tinha ali? Eles tiraram ela, tá? Então, tá vendo que ele solta ali, ó, do lado, ó, tem uma rampa aqui, ó. Então eles tiraram todas essas como se fosse saliência, né? Vamos dizer assim. Eles tiraram todas essas saliências aí do tanque laranjão do ônibus espacial. Porque era isso aí, aparentemente, que dava problema. Era dali que soltavam as coisas, tá? Era dali que soltavam as coisas. E aí é o seguinte. Qual que é o principal legado de tudo isso? Qual que é o principal legado de tudo isso? O principal legado foi o seguinte. Em janeiro de 2004, tá? O presidente Bush anunciou que, olha só o que ele anunciou em 2004. Estão preparados? Que a frota de ônibus espaciais e que a Estação Espacial Internacional seriam aposentados em 2010, tá? Em 2010. E seria substituído pelo tal do veículo de exploração tripulado. E agora vocês vão entrar em choque, meus amigos. Quer ver vocês entrarem em choque agora? Vai, sai aí, Cris. Volta lá no texto lá. Aí pode descendo. Desce. Pode descer. Aí, ó. Voltando aqui, ó. Ué? Estranho, cara. Estamos no mesmo negócio. Ah, não. Desce, desculpa. Desculpa aí. Tô no lugar errado. Pode descer. Ali, ó. Vai aqui, ó. Vai ali onde está escrito ali, ó. Crew Exploration Vehicle. Esse aí de baixo. Isso aí. Clica aí.
Em 2004, o Bush anuncia que em 2010 ia aposentar o ônibus espacial estação e ia investir tudo nisso aqui, ó. Olha aí. Esse é o conceito inicial. Esse é o conceito inicial da nave, desenvolvida pela Lockheed Martin, tá? Pela Lockheed. Olha aí. Agora aqui tá na cefinha. E olha isso. Olha, se não é a nossa queridíssima Orion. Olha ela aí, ó. Tá? Você que acha que a Orion, né, só vai aparecer anos e anos depois, não, ó, ela está aí, a Orion. Aí põe aqui a setinha pra frente. Olha aí, ó. Os caras anunciando a Orion em 2006. Olha aqui no mapa, aqui embaixo. Quem que tá aqui na foto, aqui embaixo, ó. Olha quem que tá na foto ali embaixo. Então, pra você... Isso aqui tudo serve pra que eu tô falando isso aqui? Pra vocês entenderem que a gente tá discutindo esse negócio de cancelar a Artemis, né? Agora. É um negócio que não vem de agora, cara. Isso aqui vem de 2004, lá com o Bush, cara. O Bush propôs esse programa aqui espacial, que virou o que virou a Orion agora, que virou o que virou o SNS, que virou o programa Artemis. Então as coisas, elas são tudo muito emaranhadas nessa parada toda. Tá? Não é só ir ali e cancela o programa espacial. Não é assim, tá? Embora eu também acho que deve cancelar, tá? Mas foi gasto muito dinheiro. Beleza? E deixa eu ver aqui o que mais que tem pra falar. Tem um documentário chamado Columbia The Tragic Loss. Beleza? Tem um documentário que é o Columbia The Tragic Loss, um documentário de 2004. Beleza? Vocês podem achar aí. E o grande legado mesmo do acidente do Columbia foi o cancelamento, então, do programa do ônibus espacial. Tá? Do programa do ônibus espacial. O impacto foi imediato nos ônibus espaciais. Imediatamente a frota do Discovery, o Atlantis e o Endeavour foi mantida em solo, groundeada, como o pessoal gosta de falar. Foi tudo verificado de novo, aí aquilo lá que eu já mostrei para vocês. Teve uma mudança na cultura de segurança, nós acompanhamos agora com a Boeing, né? E aí foi então retomada a ideia de terminar, né, com o programa do ônibus espacial. Então em janeiro de 2004 ele anuncia isso, e aí em 2010, só que aí eles estenderam um pouquinho mais, eles acabaram aposentando os ônibus espaciais em 2011, só que a decisão foi tomada lá atrás, em 2004. Então vocês terem uma ideia, tá? E aí, o resto é a história que a gente conhece. Os Estados Unidos, obviamente, não cumpre o combinado, tá? Ele fica sem ter como mandar astronauta para o espaço. O foguete não fica pronto, a nave não fica pronta, muda de governo para um lado, muda de governo para o outro. Eles começam a pagar 90 milhões de dólares para os russos para mandar os tripulantes, até que contratam a Boeing e a SpaceX para mandar astronauta de novo. A SpaceX conseguiu e a Boeing, infelizmente, não conseguiu ainda mandar e trazer com segurança os astronautas. Beleza? Então, tudo isso, falar do Columbia para vocês, para ver que as voltas, né, que o mundo dá. Então o mundo dá uma belíssima de uma volta, porque fez os caras saírem lá do Columbia, lá dos problemas que deu, e virem parar aqui hoje com o problema da Boeing. E a Boeing estava envolvida lá atrás também, e está envolvida aqui agora. Beleza? É isso?
e o Elon Musk estava trazendo. Mas, então isso aí, para vocês verem como a história ela é muito mais complicada do que apenas sair cancelando programas de ônibus, de programas espaciais por aí. Tá? A gente que não estuda, que não lê essa parte, a gente acha que é só, vai lá, cancela, que é muito mais barato, né? Mas não é. Né? Muito bem, temos, deixa eu ver aqui, tem superchat aqui, né? Sérgio, muito obrigado por este podcast sobre o acidente de Colômbia. Assistimos ao vivo essa cena. Tem que cuidar da minha gripe. Tá aí, a gripe é o problema aí do tempo, né? O tempo mudou, ferrou, entendeu? Grande abraço aí, Fátima. Valeu demais. $50. Ela tem aí pergunta no Insta? Ou não mandaram dessa vez? Não, você não mandou até agora, não mandou, né? Deixa eu aproveitar aqui, ó. Fale da estrela que vai explodir amanhã. A estrela não vai explodir amanhã, cara, tá? A estrela, ela pode explodir a qualquer momento, tá? Então vamos lá. Vamos explicar para vocês o que está acontecendo com a estrela. Tudo isso é baseado abre esse negócio que eu te mandei aqui na tela aqui. Está aí para vocês o artigo. É o seguinte: existe um tipo de fenômeno chamado supernova. O que é supernova? Uma estrela com mais que 8 vezes a massa do Sol vai queimando elementos químicos até queimar o ferro. Quando ela queima o ferro, ela não aguenta mais suportar o peso, ela implode e explode. E a estrela é morta. Beleza? Supernova, morre a estrela. Existe um fenômeno diferente chamado de nova. Nova é o seguinte: você tem uma estrela, ela tem uma estrela companheira, essa estrela começa a sugar a massa da estrela companheira, essa massa vai criando uma casca, como se fosse uma casca em volta da estrela, e de tempos em tempos essa casca explode. Quando essa casca explode, a estrela brilha no céu e depois apaga. A gente chama isso de nova. Qual que é a diferença? Na supernova, a estrela deixa de existir, e na nova, a estrela não deixa de existir. A estrela continua lá.
depois ela vai acumulando mais e explode de novo. Existe uma estrela muito famosa chamada T Corona Borealis, que é essa estrela aí. Ela tem esse tempo dela acumular esse material e explodir é de aproximadamente 80 anos. Então, ela estava para explodir o ano passado, mas não explodiu. E aí, uns pesquisadores escreveram esse artigo aí, ó. When will, quando será a próxima explosão, né? A erupção, no caso, da T Corona Borealis. E aí ele vem aqui, ó. Agora que eu quero falar um negócio pra vocês, ó. Aprendam a ler a coisa. Aumenta aqui, querido. Vou aumentar mais. Aí. Pode descer. Não, volta. Pode deixar aqui, ó. Então vamos lá, ó. A primeira erupção da nova periódica T Corona Borealis por 80 anos está sendo antecipada para ocorrer em breve, com uma data desconhecida. Um refinamento da futura erupção, da data da futura erupção, foi investigado. A investigação é baseada na combinação de dados das erupções prévias e das efemérides orbitais do sistema binário, sem qualquer hipótese no mecanismo de erupção. Quem falou aí que vai explodir amanhã, né? Então, leiam aqui, ó. Está previsto que a próxima erupção deve ocorrer por volta around 27 de março de 2025 ou 10 de novembro ou depois. Entenderam? Então, assim, cara, não tem como prever exatamente o dia que a estrela vai explodir, tá? Ela pode explodir amanhã, como ela pode explodir em novembro, como ela pode explodir depois. Não vai explodir, né? Entrar em erupção, que a gente fala. Tá vendo só? Então é isso aí. Tenho filho de 4 aninhos e já estou contando histórias para ele relacionadas com astronomia. Você tem indicação de material didático para ensinar o Ferrari desde pequeno? Tem um livro do Stephen Hawking, né? Junto com a filha dele, que é de astrofísica para criança, que é bem legal, tá? Entenderam, então? Tem que fazer uma bet para isso aí, né? Tem que fazer uma bet disso aí. Tem que fazer uma bet disso aí. Quando que explode a T Corona Borealis? Pode ser amanhã. Pô, podia ser amanhã então, né? Aí, cadê? Eu tenho um amigo, galera, que ele fala o seguinte: pô, a gente nunca tá na véspera de acontecer um negócio. Pode ser que a gente esteja hoje na véspera. Então vamos esperar amanhã. Se não for amanhã, 10 de novembro. Se não for 10 de novembro, later. E aí a gente fica esperando. Uma hora ela explode. Tá? Por que a estrela chama nova se é mais velha que o Sol? Então vamos lá, vou explicar de novo. Por que ela chama nova, cara? Porque quando a casca dela entra em erupção, ela brilha no céu muito intensamente, como se fosse uma nova estrela, tá? O nova quer dizer uma nova estrela apareceu no céu. Porque essa estrela aqui você não vê ela a olho nu. Mas quando entrar em erupção, você vai ver ela a olho nu. E aí ela vira uma nova estrela no céu. Beleza? Então é isso que é, por isso que a gente chama de nova. Tem uma pergunta, meio boba, mas tá bom. Queria saber se, tipo, coloca um espelho no caixão, onde a lua bate, reflete, e vem com um telescópio apostado para o espelho. Cara, eu não entendi absolutamente nada do que você tá falando, cara. Sinto muito. Se eu colocar um espelho no caixão, a pergunta parece interessante. Agora eu vou tentar aqui. Se eu coloco um espelho aqui, a lua bate, a lua reflete no espelho.
e eu vou e enxergo ela? Não. Sobre a explosão, vocês estão falando da Betelgeuse? Não, não estão falando da Betelgeuse, estamos falando da T Corona Borealis. A Betelgeuse não vai explodir tão cedo, tá? Eu posso olhar para um eclipse com os olhos fechados? Essa explosão afeta a Terra? Não, não afeta. Se colocar um espelho do seu lado e a lua bater nele... Sérgio, boa noite. Se houvesse mais um impulso, aquele paraquedista da Red Bull que saltou, haja impulso aí, meu amigo. Para ele entrar a 27 mil km por hora, tem que subir ainda mais, né? Quando teremos novidade no caso da pirâmide? Não vai ter novidade, curioso. Cara, galera, meu Deus, esqueça o negócio de pirâmide, cara. Esqueçam isso. Será que as estruturas são reais? Não são reais, cara. Não são reais, tá? Não é defeito do equipamento também, cara. O equipamento registrou o defeito, não é defeito, né? O sensacionalismo é na interpretação dos caras. Esse que é o negócio. Não tem pirâmide. Esquece Alcântara, esquece a pirâmide junto. Ai, ai. O que foi registrado então? Aí precisa passar os dados. Eles não passaram os dados, cara. Eles só mostraram o dado bruto e a interpretação deles. Eles têm que passar o dado, entendeu? Pra gente poder entender o que tá ali. Tem uma coisa importante com o radar, tá? Ontem nós falamos disso do Vilela. O sinal, o pulso do radar, ele não chega a 600 metros de profundidade. Meu colega Peter no Ei Nerd está bem empolgado falando das pirâmides. Deixa eu falar, cara. Ele pode falar o que ele quiser. Aliás, qualquer um pode falar o que quiser. Mas está falando errado, cara. Porque não tem absolutamente nada. O dado de radar, ele é bom para 4, 5 metros, cara. Para 600 metros, o dado de radar perde totalmente a resolução. Então você não pode analisar uma coisa no dado de radar de 600 metros e dizer que são aqueles pilares. Beleza, é isso. Então, meus amigos, ó, é isso. Amanhã quem vai estar aí é o Gabi, pra gente falar da vida de embarcado, tá bom? E sexta-feira a gente faz o Ciência News. Queria agradecer a BYD que tá aqui com a gente nesse episódio. Então é o seguinte, ó, a BYD, ela tá trazendo aí o Yuan Pro. O Yuan Pro, ele é um SUV compacto que faz de 0 a 100 em 7,9 segundos, tem uma telona de 12,8 polegadas, tem um porta-mala amplo, tem uma direção que fica mais para cima, então é um carrão aí elétrico, tem uma autonomia de 380 km. Se você nunca dirigiu um carro elétrico, dirija. Então vá lá, fale com a BYD. A gente está nessa mudança aí, ó, para você agendar a gente seu test drive lá com o pessoal da BYD, cara. Vai lá e pega o Yuan Pro e dá uma dirigida nele, tá? É um SUV compacto, um carrão, e com toda a tecnologia da BYD e com a tecnologia dos carros elétricos para todos vocês. Entenderam? Então, BYD, tamo junto aí. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo pela presença aí hoje, né? Patrocinando aqui esse episódio lindíssimo, triste, porém importante sobre o Columbia. Então, resumo da história. O Columbia tem muito a ver com o que aconteceu agora com os astronautas que ficaram presos no espaço. E para terminar os acidentes, né? A gente só falta falar do Apollo 1. Vamos ver se eu bolo um programa aí da Apollo 1 para vocês. Tá bom? É isso, galera.
Um grande abraço a todos. Valeu, boa noite, tamo junto. Deu aí, Cris? Ah, fazia tempo, hein? As meninas falaram isso pra você, não? Hã? As meninas não falaram. As meninas não falaram, né? Aliás, agradecer a todas as meninas que estiveram aí. A Patrícia, a Roberta, a Rebeca, a Cláudia, a Bariogênese, a Honorato, a Camila, a Tupá, a Zolmundo, todo mundo que esteve aí nesses programas de mulheres. Aí nós estamos pensando em colocar essas mulheres aí toda semana, né? E agradecer a elas. O único problema é que elas começavam no horário. Não pode. Não pode começar no horário. Se não atrasar, não está valendo. Tá bom? Grande abraço a todos. Deu então ou não deu? Então tá bom. Um grande abraço, galera. Tamo junto. Fomos.